Bem-vindos aí ao nosso canal e hoje vamos falar sobre os levitas. Se você é levita ou se você não é levita, se você tem os requisitos mínimos para ser um levita. Muita gente se engana hoje chamando aquelas pessoas que são o ministro do louvor, aquelas pessoas que louvam na igreja, como se fosse levita. Saiba que levita basicamente não cantava dentro da igreja, eles tinham uma série de funções, a qual nós vamos falar daqui a pouco. O grupo de levita ele se divide em três grupos que nós vamos falar que são os descendentes de Levi, são os parentes de Araão e de outras pessoas. Antes de falar das funções e quem eram os levitas, para que você entenda um pouco melhor, nós precisamos dar uma olhada e traçar uma árvore genealógica, né, sobre esta família. Veja se você é parente de alguma dessas pessoas famosas e conhecidas do povo de Deus. E eu resolvi pegar apenas alguns. Existem outros descendentes da tribo de Levi, algumas pessoas. Se você for parente dessas pessoas, se alguém disser para você que você é parente dessas pessoas, então você pode se considerar até um levita, mas não um levita daquele que nós encontramos lá no passado, na antiguidade, porque levita hoje em dia não existe mais, com o sentido de estar fazendo essas coisas dentro do templo ou dentro do tabernáculo, até porque templo não tem mais e nem tabernáculo não tem mais. Templo hoje, como o templo que nós falamos de Jerusalém, não existe mais. Então hoje não existe levita, você não é levita. Você pode louvar o Senhor, talvez você possa ter aí, digamos aí, um resquício, uma pequena parcela, digamos, de uma coisa que você faça que possa parecer um levita, mas você não é levita. Vamos aos parentes conhecidos, e tem outros que não são conhecidos, eu vou citar apenas os que são conhecidos para você ver se você tem algum desse cidadão na sua família que são os seus parentes da tribo de Levi. Pessoas conhecidas. Vamos lá, primeiro Moisés, não precisa dizer, né? Arão, Miriam, o profeta Samuel, profeta Ezequiel, o governador Esdra, profeta Malaquias, João Batista, Marcos, Mateus, Barnabé. Esses são os nomes conhecidos que eu citei. Você tem alguma coisa a ver com essas pessoas? Não. São apenas pessoas que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fizeram parte de um compêndio maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. Portanto, você não é levita. Quando surge a história do povo levitas? Você vai ver isso no capítulo de número 34 de Êxodo. Depois de que Moisés sobe ao monte, ele demora, o povo, digamos, se corrompe e adultera do verdadeiro Deus, pede para que Arão, né, faça ali um outro Deus, que não sabia o que tinha acontecido com Moisés por causa da demora, acharam que ele tinha morrido ou alguma coisa aconteceu, alguma fera tinha comido aí, né, tinha feito Moisés de almoço. Quando ele desce, Moisés com ira, enfim, quer ver a história completa, leia Êxodo 34. E foi aí que, depois disso, né, desta loucura que fizeram os homens, e Arão também, foram separados os levitas para que adorasse ao Senhor, para que desse coordenação a este povo no sentido espiritual, tá? Eles tinham feito um bezerro de ouro. Bom, aonde nós encontramos passagens que falam a respeito dos levitas, né? Eu falei de Êxodo, depois desse incidente gravíssimo, desse erro gravíssimo, que esse povo foi separado, né? Então, livro aqui, eu tô com a Bíblia Sagrada aqui, ó, já até marcada aqui, ó, eu marquei para mim não esquecer. Livro de Números, o capítulo de número 3, o versículo de 1 a 8, eu vou fazer questão de ler para vocês aí, tá? Vamos lá. Capítulo 3 de Números, que diz assim: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Os filhos de Levi
né, os levitas, né, que eram os filhos de Araão e assim sucessivamente. Aliás, os filhos de Araão, para ser mais correto, né, e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E diz assim: estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Até o versículo de número 8, que diz assim, versículo 2 agora: estes são os nomes dos filhos de Arão, primogênito de Nadab, depois de Abiú, Eliezer e Itamar. Esse nome Itamar também é bastante importante, talvez eu cite ele aqui mais para frente, tá? Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor e tudo quanto ofereceram o fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés dizendo: faze chegar a tribo de Levi e ponha diante de Arão, sacerdote, para que o sirvam. Então eles estavam servindo, ajudando ali Araão no tabernáculo. Aqui diz assim: e tendo cuidado da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Então, esses levitas foram separados e depois nós vamos ver quem são essa divisão dos 3 filhos aqui que vão ser citados. Vamos lá, números ainda no capítulo 3, versículo 16 e 17, você pode acompanhar na sua casa, 16 e 17, e diz assim, versículo 16 do capítulo 3 agora: Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor. Foi o Senhor que mandou separar, por causa daquela loucura que fizeram lá atrás com relação ali a Moisés, que ele demora lá no monte. Como lhe foi ordenado. E agora aqui, prestai atenção nesse detalhe aqui. Versículo de número 17, que diz assim: este, pois, foram os filhos de Levi. Filhos de quem? De Levi, que foram aqui separados, os filhos de Levi. Seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Os filhos, por isso que se divide em 3 grupos. Gerson, Coate e Merari. O que esses 3 cidadãos aí, filhos de Levi, faziam? O que eles faziam vai ficar para o próximo vídeo aqui no nosso canal. E agradecendo o nosso irmão Lailton que pediu a sugestão do vídeo, porque muitas pessoas confundem e acham que são levita, mas não são. Você se acha que é levita? Não é. Até o próximo vídeo, dando continuidade aqui ao estudo sobre os levitas. E vamos ver agora o que faziam esses levitas. Tá ok? Desde já, quero agradecer. Se inscreva no canal aí, por favor. Compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente.